Fala pessoal, eu hoje trago este livro, Habite-se, de Verônica de Araújo Capelo. É um livro de título curioso, né? Incomum, Habite-se. O que será que isto quer dizer? Habite-se. Também é curioso o fato de que esta é a obra de estreia da Verônica. Por que é curioso? Porque é uma obra da maturidade. A Verônica é hoje uma professora aposentada do curso de Filosofia da Universidade Federal do Pará. Então se trata de alguém com bastante recurso teórico, com um grande repertório. A Verônica é uma grande, enquanto professora, né, da universidade. Eu fui aluno dela nos anos 90, desde lá eu não a vejo, né, mas é uma lembrança de uma grande professora. Eu e minha turma de 95, nós estudamos com a Verônica. Se eu não me engano, nós estudamos o livro do Platão, O Banquete de Platão, numa disciplina chamada Ética. E depois, numa outra disciplina, se eu não me engano, Filosofia da Cultura, nós tivemos uma introdução ao pensamento do Marx. E nesta ocasião nós estudamos o Manifesto do Partido Comunista. Então, se trata de uma pessoa com um grande repertório filosófico, teórico e poético também. Por quê? Porque aqui no texto de apresentação, a Verônica, ela refere, né, o que ela chama de seu encontro com a poesia. Ela diz que convive, que lida com a poesia desde a infância, lá na sua casa paterna, materna, em Fortaleza. A Verônica, embora more há muito tempo em Belém, ela é de Fortaleza. E aqui ela relata, desde a infância, a sua lida, o seu contato com a poesia. Então é por isso que eu disse, é curioso que só agora ela publique um livro, ela surja como escritora literária, né? Por isso que eu falei que é curioso. Bom, certamente tem os seus motivos, mas eu gostaria de frisar que se trata, portanto, de uma obra de maturidade, de alguém com plenas condições de inclusive de escolher publicar agora. Eu acho isso muito interessante. Bom, pessoal, dito isto, o que mais que eu preciso dizer como introdução? Eu poderia dizer muita coisa deste livro, mas o vídeo ia ficar enorme. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho muitas anotações, tem mais páginas para cá, mas não vai dar para eu falar disso tudo neste vídeo, né? Se eu falei livro, já falei errado, é vídeo. Não dá para falar. Então eu gostaria de ensaiar aqui a apresentação da minha leitura do livro. Como é que eu recebi este livro? Primeiramente, eu recebo este livro sem ignorar, porque há referências filosóficas aqui. A própria Verônica, aliás, eu falo do título, tá? Habite-se. A própria Verônica, lá no texto de apresentação, ela já refere, digamos assim, o parentesco desta obra e deste título com dois textos que tem aqui nesta obra de Heidegger, que um se chama Construir, Habitar, Pensar, e o outro se chama Poeticamente o Homem Habita. Então, já tem uma referência aqui num plano aí mais aprofundado. Eu não quero chegar neste ponto ainda. Eu quero ir para algo mais epidérmico, digamos. Eu quero fazer uma analogia a partir deste título, Habite-se, na sua relação do título com a estrutura, eu diria, a arquitetura da obra. Tá? A propósito, eu fui mexer e agora parece que misturei os papéis. A propósito, gostaria de evocar aqui um poema à página 33, um poema que se chama O que é um poema? Justamente. Onde a linguagem ela é referida como arquitetura de sons e sentidos. Então eu evoco isto para dar um pouco de, digamos, base para minha hipótese de que, e para minha tentativa de fazer uma analogia entre título e arquitetura da obra, que eu vejo, a obra tem 4 divisões, 3 dessas divisões elas trazem poemas com versos livres,
E a última, a quarta divisão, ela traz pequenas narrativas em prosa. Tá? Então tem 4 divisões. Pois bem, eu quero vincular o título Habite-se a essa arquitetura, lembrando que a primeira referência, ou uma referência fácil que se tem da palavra habite-se, deste verbo reflexivo, né, que nós temos aqui, a primeira referência é este documento oficial que órgãos de arquitetura, de construção, órgãos das prefeituras emitem a propósito de determinadas construções quando elas são declaradas, é um laudo que declara que elas estão aptas a serem habitadas, a serem ocupadas, a serem usufruídas, digamos assim. Quando se trata de uma moradia, quer dizer que aquela moradia, a construção ou a reforma dessa moradia, ela seguiu parâmetros, princípios da ordem da segurança e, de algum modo, do conforto necessário para que uma família, para que pessoas, então, habitem aquele ambiente. Tá? Então, é um habitar no sentido de moradia. E eu quero, então, partindo dessa ideia, desse documento, é como se o título dissesse, em relação à arquitetura da obra, que eu vou fazer essa analogia com uma casa, né, com um prédio habitacional, com uma casa, eu vou entender essas 4 divisões como cômodos, como ambientes da casa. E aí o primeiro ambiente que nós temos é este aqui, chamado, a primeira divisão, chamada poiesis. Poiesis, que traz uma série de poemas em que a autora fala da sua relação e da sua luta com a escrita, né, das suas questões em torno do escrever. Eu considero esta primeira parte, este primeiro ambiente, como um átrio, como um pátio, aquele ambiente em que se chega para adentrar as partes mais íntimas da casa. É a parte primeira. E como a gente sabe, a primeira impressão é a que fica, né, diz o ditado popular. Então aqui é como que a autora, meio que através desses poemas, este eu poético, refere a sua relação com o próprio construir, com a própria linguagem, enquanto essa arquitetura de sons e sentidos. É como se dissesse, olha, a casa está apta, porque eu segui estes e estes parâmetros, né? Eu me esforcei aqui nessa luta. Ela até usa, neste contexto aqui, esta imagem já um tanto quanto clássica, desde algum momento da modernidade, que é esta figura da esgrima, né? Essa luta do escritor, do poeta, tentando ali extrair, né, leite de pedra, tentando tirar a linguagem das suas funções imediatistas, referenciais, tentando fazê-la transcender, né, transcender este imediato, transcender o aspecto utilitário da linguagem. Então é meio que um modo da autora deixar o leitor um pouco à vontade e poder examinar a partir daí do que mais ou menos, que segurança ele pode então esperar do restante dos cômodos, ou no seu usufruto da casa, em se tratando de um morador, certo? Então, por exemplo, eu gostaria de referir desta parte, deste átrio, este poema Flor de Cacto. Todos esses, me parece que são 9 poemas que nós temos aqui nesta primeira parte. Todos eles têm a ver, portanto, com essa relação com a escrita, com a linguagem. Mas eu vou escolher este aqui porque eu acho que ele tem algo que eu posso aproveitar. Veja só, chama-se Flor de Cacto. E é interessante esse título por causa da referência da autora, a sua origem nordestina, cearense. E o poema meio que refere isso, meio que retoma isto para produzir um efeito. Então diz assim: foi-me dado o ofício de escriba, sentença que de início aceitei como leve oferenda. Depois de muito caminhar, eu decifrei quanto pesa o fardo da escrita. Então, a escrita aparece como um fardo, como um peso, né? Como algo, né, como um ofício em si prazeroso, mas também, né, que envolve um certo peso, envolve um certo sofrer também. Envolve, portanto, uma esgrima.
E aí, na sequência, ela diz o seguinte, olha, eu digo ela, o eu poético aqui, pessoal. Então ela diz, depois de muito caminhar, eu decifrei quanto pesa o fardo da escrita, e na sequência, o fado, não mais fardo, mas agora fado, o fado que a palavra inscreve bruta no mármore, papel, memória e mantos. Eu queria destacar esta palavra fado, porque por fado nós entendemos o quê? Nós entendemos a própria existência, o próprio existir, o lidar com a vida, com aquilo tudo que a atravessa de bom, de mal, com os perigos de ser, de existir, né? Com as dores, com o sofrimento, com as alegrias, com as paixões, com os amores, com as perdas. Então, a escrita, ela inscreve o fado, a palavra, o fado que a palavra inscreve bruta. Me parece que aqui nós já temos uma síntese do todo da obra, tá? Depois eu espero que consiga deixar, aproximar da clareza isso aqui. Eu vou só terminar de ler o poema para valorizar a ideia do cacto. Ela continua, intentei desertar de tal caminho, mas toda fuga me trazia ao ponto de partida. Aonde eu ia, as palavras me chegavam vivas como peixes, e levada pelas águas da vida eu escrevia, e escrevendo sabia que fazia um pacto de mim com o que eu via. E o que eu via era muito, reclamava um ato, o ato amoroso como o de afagar um cacto. Pois quem escreve sabe que mais dia, menos dúvida, há de brotar a rubra flor do duro cacto. Ok? Tem alguns elementos aqui que também me interessam, essa ideia de fazer um pacto com o visto, que fazia um pacto de mim com o que eu via, me é muito interessante, mas não vou explorar aqui agora. Então nós temos a primeira divisão, este átrio, dentro desta arquitetura, desta construção. A segunda parte, pessoal, é uma parte curiosa e surpreendente para mim, chama-se uniomística. Tá? E o que compõe esta segunda parte? Uma série de poemas que são ou orações, súplicas, sempre referência à religiosidade, à divindade. Para mim isso foi um tanto quanto surpreendente, tá? Mas aqui no segundo poema desta segunda divisão, chamado Iluminação, nós temos, por exemplo, ele começa assim, ó. Aprende a habitar no eterno. Esse eterno com maiúsculo. Em meio ao burburinho da sucessão de formas. Não tentes te agarrar ao que por natureza se esvai em sombra e pó. Centrando-te silente na fonte primeva das águas imortais, descobrirás estático que a vida é permanente primavera. Então, por conta da relação com o eterno, com a plenitude, né? Com a plenitude. Em todos eles nós temos este vínculo com a divindade, com o Deus. E ao longo da obra nós ficamos sabendo que se trata mesmo do Deus cristão. Cristo, Deus, etc. No terceiro poema, chamado Epifania 1, Epifania é essa experiência, né, do divino, esta manifestação abrupta do divino. Então, aqui é referido, num verso aleatório que eu estou pegando aqui, não por meu poder, mas por enleio puro de ligação com a fonte, o F maiúsculo, uma referência à mesma ideia de eterno, a divindade, etc. Aqui nós temos uma espécie de oração no quarto poema, Em ti confio. À beira do abismo balbucio teu nome, o T e o N são maiúsculos, certa de que me acolherás,
Em minha agonia, com tua misericórdia infinita, expande teu esplendor sobre nossas cabeças e corações conturbados pelo peso de ilusões. Despe-nos de todo o fardo que juntamos pelo tortuoso caminho, desviados da clareza de teu ser, o S é maiúsculo, clareira de nossa sedenta alma. Então, continua, o próximo poema chama-se Prece. Então, nós temos aqui este ambiente que eu vou chamar de oratório, que tem a ver com uma tradição, uma coisa meio antiga que era comum, e eu acho que ainda é comum no Nordeste, em certas casas mais tradicionais, ter este espaço, que é um espaço de oração, é um espaço sacro, um espaço sagrado, que onde estão ali a figura dos santos e tal. Então me parece este ambiente separado, que integra a casa, mas separado no sentido de santo, né? Santo quer dizer separado. Então, um ambiente que se pode ter a experiência e o contato com o eterno e com a fonte. Portanto, algo que expressa a ideia de um sentido pleno, né? Deus como essa referência plena, é o sentido pleno. Tá? Então, nós temos aqui, depois do átrio, nós temos o oratório. Prosseguindo para a terceira parte, veja que ela dialoga com aquele, o título dialoga com o texto mencionado do Heidegger. Lá é construir, habitar, pensar. Aqui se chama interrogar, amar, habitar. Pessoal, esta divisão aqui e mais a próxima, elas têm um teor que, não obstante o que nós vimos aqui no oratório, quer dizer, essa experiência do pleno, do eterno, da fonte, é que nós temos nessas duas divisões, ambientes que se misturam, né? Há exemplo dessa moradia hipermoderna, que são os lofts, né? Os lofts, o que é o loft? É esse espaço aproveitado de uma antiga fábrica, esses galpões em que as pessoas passam a morar e em que as divisões não são tão rígidas. São os ambientes que você tem a mistura, né? Uma coisa mais fluida. Então, por exemplo, eu me permito aqui usar a figura do loft, porque a partir deste momento é a própria existência dos seus atravessamentos, né? com as suas faltas, com as suas carências, com os afetos bons, positivos ou negativos, com a prevenção, o cuidado. Aparece muito essa ideia de um cuidado de si, mas também um cuidado de outros e um cuidado com outros, no sentido de se afastar daquilo que parece bom, mas que no fundo é ruim, é mal. Em alguns momentos a autora menciona a figura dos cortadores de asa. Às vezes esses cortadores de asa são médicos, às vezes são açougueiros. Ela usa isso desse modo. Então nós temos aqui meio que uma dessacralização do ambiente, porque aqui estão como eu falei, os problemas mais cotidianos, mais dolorosos, as dores, o sofrimento, o desejo, o amor, sabe, esses elementos todos. Então, essas divisões aqui, nós temos uma espécie assim, nós temos a sala, por exemplo, nós temos um quadro na parede aqui, é um poema belíssimo de um pássaro que remete à ideia de sala. Mas nós temos então também esse campo do amor, do desejo, que a gente poderia referir ao ambiente mais íntimo da casa, e por aí vai. Então eu chamo de loft, certo? Agora, é claro que a gente precisaria seguir aqui os poemas e os textos para ver como que tudo isso vem expressar uma espécie tem referências autobiográficas aqui e ali, mas vem expressar o próprio existir humano, portanto, o próprio habitar. E aí, nesse sentido, embora
embora o livro dialogue com o texto do Heidegger e aquele construir, habitar, pensar, assim como o outro também refere à construção, né? O construir, a construção, como o Heidegger até refere uma terminologia, uma etimologia, digamos, uma etimologia da palavra construir no antigo alemão, que ele menciona, bauen, construir é bauen, mas essa mesma palavra, no sentido mais antigo, é que está subjacente ao verbo bin, né, de ser, eu sou, em alemão ich bin. Então esse bin tem a ver com bauen. Então construir tem a ver com o ser. Tem a ver com o ser, com o modo humano de ser. Então é neste sentido que a Verônica aqui recupera essa ideia de habitação e ela apresenta, né, este seu eu poético aqui, que tanto pode ser ficcional como por ser uma obra da maturidade, é uma espécie assim de revisão de si, das suas motivações, dos seus afetos, das suas prevenções, das suas dores, das suas perdas. Aliás, aqui aparece de modo muito bonito uma outra figura da filosofia, que é o jardim. E aqui a gente vai aos poucos tendo acesso a esse jardim, que é o jardim da casa da infância. A figura da mãe, o cuidar das papoulas, das flores. Mas também é um jardim que de repente é atacado por formigas. Então, essas imagens, essas figuras todas, consequentemente da perda. Por exemplo, eu fiz tanta anotação, mas não dá. Esse vídeo já está com 21 minutos, não posso passar disso. É uma pena. Mas, por exemplo, só para pegar aqui na última divisão, chamada Proseando com Poesia, o primeiro texto dessa divisão, que se chama Retorno à Casa da Infância. Veja como começa. Uma casa é feita de nomes impressos sobre a testa, lábios, braços, coração, umbigo, membros, pontos cardeais de um corpo microcosmo. Como retornar à casa de nossa infância e juventude, vazia da presença do pai e da mãe, agora habitantes de distante reino. Distantes, hora de voltar para tomar posse. Distantes, por que estão presentes nela? É uma pergunta. Distantes, quer dizer, partiram, mas estão distantes, porque estão presentes no eu poético, nas lembranças da infância, na memória, nos afetos, na lembrança do jardim, né? Hora de voltar para tomar posse da herança, ainda sem inventário. Então esse texto vai prosseguir nesse tom. Então, nessas duas últimas divisões, nós temos esses espaços que, a despeito do oratório, eles falam muito mais de perdas, eles falam de dores, eles falam, enfim, da nossa existência tal como ela é, nos seus contrastes, nas suas cisões, né, nos seus cortes, mas, sobretudo, as nossas perdas e também o inevitável, que é o nosso encontro com a morte. Então, há alguns textos aqui que são que brotam diretamente desta expectativa que todos nós temos. Então, aqui o eu poético, aqui se vê as voltas com isto. Então, deste modo é que esta obra, que tem um cunho, sim, autobiográfico, embora não apenas, ela meio que, se eu puder fazer outra referência filosófica, este habite-se não deixa de ser, de certo modo, uma sequência, digamos assim, ou uma sequência no sentido de seguir mesmo, de pôr-se a caminho naquele imperativo que Sócrates viu lá no templo do Deus em Delfos, né, o templo de Apolo. Não deixa de ser este habite-se uma espécie de conhece-te a ti mesmo. Porque, como eu frisei no começo, é um livro, é uma obra da maturidade em que a vida toda é meio que revista aqui. A vida toda ela é repensada. Ela é pensada, repensada a partir desses elementos, né, a partir dessas perdas,
a partir desta circunstância. Então não deixa de fazer eco também a ideia socrática de que uma vida não refletida não vale a pena. Então essa obra da maturidade é meio que assim um prestar contas consigo, com os amores, com os desejos, com as dores, com as perdas, com as alegrias, com as amizades, com as prevenções, com os diversos tipos de afeto. Né? Então, neste sentido, eu acabei não enfatizando o aspecto do habitar, mas eu acho que basta, o vídeo já ficou grande. Neste sentido, esta obra também ela segue um pouco na esteira, na medida em que é uma espécie assim, de reflexão sobre o próprio trajeto, de certo modo, não deixa de também fazer, de ecoar obras como as Confissões, por exemplo, de Santo Agostinho, né? Ou de Rousseau, por exemplo. E esta parte que eu chamei de santuário, de oratório, não deixa de ecoar também, porque tem uma notinha lá, um asterisco na explicação do termo unio mística, que remete, né, a uma mística medieval, se eu não estou enganado, e eu pensei neste autor, São João da Cruz, este místico católico cristão. Bom, pessoal, ficou um tanto quanto atrapalhado, porque eu tinha muita informação e eu sei que o vídeo fica longo, olha, já está com 26 minutos e não dá conta. Aí não adianta fazer roteiro, que se eu faço roteiro eu perco um pouco da espontaneidade aqui, que é como eu gosto de fazer, certo? Em todo caso, é um pouco da minha leitura. Esqueci de falar. Ia citar tantos trechos, mas fica longo. Embora seja uma espécie de revisão de si, e mais do que isso, né, uma reflexão sobre o existir, sobre a existência humana, neste sentido, embora tenha traços autobiográficos, a obra não deixa de ultrapassar isto, né, a mera biografia. Por exemplo, tem um trecho aqui, na página 36, o poema... Bom, vai passar um pouco. O poema, mas eu quero falar sobre duas outras... Eu quero falar sobre, é o que eu vou falar agora, sobre metáfora, depois eu quero falar sobre símbolo e finalmente sobre alegoria. São as 4 figuras de linguagem que eu me propus aqui, meio atabalhoadamente falar. Então na página 36, olha só, chama-se Mineração e Medicina. Começa assim, ó. Escrever é de si evadir-se, buscando avizinhar-se cuidadoso do outro que há em nós e fora. Então, é uma forma também de referir o fora, os outros. Não só os outros internos, mas os outros que estão fora. Então, é neste sentido que esta obra, que tem este caráter, digamos, confessionário, de certo modo, autobiográfico, de certo modo também, não deixa de refletir a existência no seu todo. Então ela transporta, né? Transporta para o todo aquilo que a princípio é particular, neste evair-se. Então nós temos aí a metáfora. Então a obra vai ultrapassando o campo da mera analogia e da mera particularidade para avançar, para transcender esta particularidade. E aí, para finalizar, a ideia do símbolo, esta figura que tem a pretensão da plenitude, né? O símbolo tem este. Eu estou aqui usando uma referência, pessoal. Uma referência que eu lembrei de uma leitura lá de 94, de um livro da Jeanne-Marie Ganeban sobre Benjamin, onde ela interpreta o Benjamin, essas figuras do símbolo e da alegoria. Então o símbolo é essa figura que remete à totalidade, à plenitude. O que nós temos ali, por exemplo, no oratório, no santuário, né? Essa experiência do eterno. Enquanto que a alegoria, o sentido, o significado enquanto alegoria, ele é sempre provisório, ele é arbitrário, mas, sobretudo, ele sempre expressa a perda, certo? Então, de maneira geral, apesar do esforço deste eu poético em reservar um espaço
para o eterno, para o pleno, para a fonte, a partir daí o que nós temos é o oposto. Nós temos uma espécie assim de registro, né, desses atravessamentos e dessas perdas, o que nos caracteriza como seres humanos. Então, nisto tudo é que nós... O celular parou de gravar no final. Então, em tudo isto é que nós temos a poiesis enquanto um habitar. A poiesis que não é só literatura, a poiesis de respeito ao próprio modo de ser do humano, que não é senão um construir lugares, construir espaços, né, de estar, portanto, estâncias, que, portanto, expressa o habitar. Então, é neste sentido que eu gostaria, uma ideia que veio e fugiu, deixa eu ver se eu recupero aqui. Então, é neste sentido que eu gostaria de... vou ter que parar. Então, pessoal, é neste sentido que eu gostaria de defender esta hipótese da analogia, mas também da metáfora, do símbolo, da alegoria, da analogia da casa, da construção com os seus ambientes, e defender a ideia de que esta casa ela fica numa esquina. É uma casa de esquina. Que esquina? A esquina entre ser e estar. Certo? É isso aí, pessoal. Desculpem as trapalhadas. De fato, não é fácil tentar falar de uma obra num tempo curto. Mas é isso aí. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, pessoal, se inscrevam nesse meu canal aí para a gente aumentar, né, o número de pessoas. E, por enquanto, é isso aí. Ficamos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.